Olá pessoal, estamos aqui no canal Terra Firma Society, eu sou o professor Luiz Roder. Vou pedir para você deixar o seu like, dislike, se inscrever no canal, acionar o sininho, compartilhar o vídeo com o pessoal aí, se puder, falar aí, indicar o canal, tá? Para continuar o, o trabalho aqui. Hoje eu vou fazer um negócio que eu faço na sala de aula. Eu sou fanzaço do Marilyn Manson, tá, do Reverendo. Eu quero ainda fazer um vídeo só sobre a trilogia do Antichrist Superstar, Mechanical Animals e Hollywood. Hollywood agora fez aniversário de lançamento dele, que para mim o melhor disco do Marilyn Manson, sem sombra de dúvidas, e ele fecha essa trilogia. Essa trilogia ela vai contar a história de um verme, de um ser humano que é visto como um verme, um maggot, como diria Slipknot, que quem é fã do Slipknot é um maggot, e ele vai evoluir, ele vai se tornar um líder, por isso o Antichrist Superstar, e ele vai trair todo mundo, ele vai ter um momento dele de hedonismo, de sucesso, que é o Omega The Mechanical Animals, que é uma releitura do Ziggy Stardust and the Spiders from Mars do David Bowie, tá? Intencionalmente, genialmente feito, e termina no Hollywood, que é onde no vídeo eu vou falar lá. Hoje eu quero comentar em particular uma música do Mechanical Animals, que foi lançado em 1998. Foi o disco que foi uma turnê que ela foi parada no meio em função do atentado de Columbine. O Marilyn Manson foi uma das pessoas responsabilizadas pelo massacre de Columbine. Se você assistiu o documentário Tiros em Columbine, ele é muito legal e ele é muito interessante, porque ele vai entender o porquê. E no final não era nem o Marilyn Manson a grande influência dos dois meninos de Columbine, era o Rammstein, né? Mas isso a gente vai falar outra hora. E quando saiu esse disco, que é a releitura do Ziggy Stardust e The Spiders from Mars, o Marilyn Manson ele passa a se chamar Omega e a banda The Mechanical Animals, que é, então ele vai viver a fase dele Ziggy Stardust. Então ele vai se reinventar, ele vai ser um ser que vai uma figura pública que vai dominar as pessoas no sentido cultural, meio que Ziggy Stardust fez. É muito legal quando você lê. Tem o filme que é mais ou menos, ele não consegue dar sensações, mas lê Christiane F., 13 anos, drogada, prostituída, a idolatria que ela tinha pelo Bowie, por exemplo, nessa época, né, do Ziggy Stardust, que ela vai num show muito louca, com a galera muito louca lá. E aí o Marilyn Manson ele é muito inteligente no modo como ele pega as referências pop, como o Rob Zombie faz isso muito bem, apesar de errar de vez em quando em algumas escolhas, mas de fazer esse mix de cultura pop americana com ícones e trazer isso. E é o que o Marilyn Manson fez brilhantemente no Omega e Mechanical Animals. É um disco fantástico, ele não é tão pesado, né? E quando ele lançou, a primeira música era aquela The Dope Show, aquela We Are Stars in the Dope Show. Porque o que acontece? Aquele personagem no Antichrist Superstar, que se tornou um deus, um ícone, por isso Christ, um Messias, ele vai ser o Antichrist, que ele falou antes, ou seja, ele não vai querer se sacrificar por quem o segue. E a gente tem essa tendência de destruir os nossos ídolos. Então, o que nesse disco do... Ele vai estar vivendo as drogas, é um disco com influência glam, né? A pintura ele tá andrógeno, você não sabe se ele tem seio, não tem sexo. Ele vai trabalhar com todos esses conceitos, de que quando você começa a ficar maior do que a realidade. E aí o Marilyn Manson, muito inteligente, ele já imaginou que isso ia acontecer, ele fez uma votação no site dele para saber qual seria o segundo single
o segundo videoclipe. O primeiro era o Dope Show, então aparece policiais vestidos de rosa, se beijando. Esse clipe é lindo, eles mostram as experiências genéticas, né, de embelezamento, um conceito que ele vai melhorar do Beautiful People, ele na verdade ele vai dar um passo além. O Dope Show, na verdade, se você for olhar, ele é um conceito além do The Beautiful People, né? Existe uma versão do Beautiful People que chama The Horror People, The Horrible People, que é um remix dessa música, que pega o contrário, assim. Então, The Beautiful People é o que a gente faz qualquer coisa para ficar bonito e tal, né? Essa questão da opressão, da beleza e tudo mais. Marilyn Manson vai trabalhar sempre com a mídia, muito interessante isso, discutir a questão da mídia. Quando você vai ver lá no Neil Gaiman os novos deuses, você tem a internet, você tem. E o Marilyn Manson já fazia isso antes ali de uma maneira bem legal. E aí ele colocou na votação qual que deveria ser o segundo clipe. E no disco tinha a música I Don't Like the Drugs, but the Drugs like me. Eu não gosto das drogas, mas as drogas gostam de mim. E todo mundo votou para esse ser o segundo videoclipe, achando que o Marilyn Manson ia fazer um vídeo sobre drogas, ficar muito doido, que ele fez depois no Ant Scent. Mas isso é história para outro vídeo. O Marilyn Manson aqui dá para ficar falando dias e dias, principalmente por eu ser fã. Aliás, eu cuspi no Marilyn Manson, entendeu? Porque ele pediu. No Antichrist Superstar, nós fomos ao show, eu, o João, o Coelho, o Éder, quem esteve lá assistiu um dos maiores shows da vida, assim, que foi a turnê do Antichrist Superstar, que veio aqui no Brasil e tinha toda a parafernália. Eu tenho o DVD Dead to the World, o mesmo show que foi apresentado nos Estados Unidos, ele trouxe aqui em respeito, assim, maravilhoso, total. Mas isso eu vou falar depois. E numa parte do show ele pede pra cuspir nele, porque ele tem que ser execrado por uma coisa que ele fez. E eu tava na grade, assim, eu tava da distância do Marilyn Manson a 1,5 metro, assim, dele. E a gente cuspiu nele, e levou um monte de cuspida da galera que tava cuspindo de volta. Um show absurdo, assim. Respira, calma, sossega, periquita, professor Hodder, volta lá no... Então a pessoa escolheu I Don't Like the Drugs, but the Drugs Like Me, achando que ele ia fazer um vídeo sobre drogas. E na verdade, as drogas que ele se refere é a mídia, é a imprensa. E aí eu vou fazer a análise do clipe já, só terminar o conceito. Como a mídia, com os paparazzi e tudo mais, depois a Lady Gaga vai trabalhar isso lindamente lá na frente com o paparazzi. A Lady Gaga é outra que é genial, total. Ela bebeu muito na fonte do Manson, principalmente no começo. As pessoas já estavam falando da droga, de ficar doidão, e na verdade ele estava falando que ele não gosta das drogas, que é a mídia, mas as drogas gostam dele, ou seja, mas a mídia o adora, ele precisa dele. E como ele vai aparecer no clipe? Esse show, só para você ter uma ideia como ele começava, tem no DVD, putz, eu acho que é no DVD de clipe dele, tem um documentário depois, que aparece, esse é o começo do fim do mundo. E ele tá deitado numa televisão, a capa do disco ao vivo, é uma cruz feita de televisão fora do ar pegando fogo. Qual é o novo Deus? A mídia. Ali naquele momento era a televisão, porque você não tinha internet, né? Mas você pegar assim, o poder da mídia, como a mídia nos doutrina, como a mídia nos formata, nos faz mudar de opinião. Estamos aqui, né? E ele está crucificado nela. E ela pega fogo depois, na ideia da Ku Klux Klan, né? Que é essa ambiguidade. Então é uma coisa, a cruz do sagrado, e uma coisa profana, do preconceito, como ela espalha preconceito. Fantástico. E no clipe, ele aparece vestido de Andy Warhol. Aquele tá de roupa branca, ele tá com o cabelo igual ao do Andy Warhol. Por quê? O Andy Warhol
Tem um documentário muito legal nele no Globoplay que eu vi nessa semana, chama Andy Warhol, Basquiat and Me, que é um curador da galeria do Andy Warhol, que é o cara que curador, o cara que fez o Andy Warhol e o Basquiat se encontrarem, e é o curador da obra dos dois conjuntamente. O cara tem uma fortuna sob o seu comando, né? Mas depois eu falo desse documentário. E o Andy Warhol, ele até teve uma exposição aqui há uns 10 anos atrás, fantástica, vieram todas as principais obras, né? As obras da pop art dele. E o Andy Warhol, ele era fascinado pela cultura pop. E como o ser humano é fascinado pelas coisas que se tornam famosas, pelo bem ou pelo mal, pelo belo e pelo grotesco, né? Então, assim, ao mesmo tempo em que o próprio nome da banda e dos membros, Marilyn, de Marilyn Monroe, todos os membros do Marilyn Manson nessa época, eles tinham o nome de uma modelo, então Marilyn, e Manson, um serial killer que causou horror. Então o ser humano, ele é fascinado por essas duas faces. Por isso que eu tenho Sexta Sombria aqui no canal. Por mais horrível que seja, a gente fica... É a playlist que eu mais tenho gente assistindo, porque as pessoas querem também serem surpreendidos pelo belo, mas pelo grotesco. Então o Marilyn Manson, ele faz isso, ele mistura. Então todos os membros do Marilyn Manson têm o nome de uma modelo e de um serial killer. Então Daisy Berkowitz, Madonna G. Gacy, Twiggy Ramirez, Twiggy foi uma modelo que aparece no nas primeiras temporadas do American Next Top Model, por exemplo. Adoro American Next Top Model. Tenho gostos estranhos. Então, voltando. E aí o Marilyn Manson, ele tá carregando uma cruz feita de televisões. Então, o poder da mídia e o poder da frase do Andy Warhol. Porque na música, o Marilyn Manson fala assim: People looking for 15 minutes of shame. E a frase do Andy Warhol era... everybody in the future is gonna be 15 minutes of fame, ou seja, todo mundo no futuro vai ter 15 minutos de fama, graças às mídias. E aí essa fama, a crítica do Andy Warhol é que a gente faz qualquer coisa, então a gente se sujeita aí no programa que vai mostrar a gente como um idiota, a gente participa de um Big Brother, participa de coisas para chamar atenção. Faz vídeo no YouTube, tenta ter canal no YouTube. Todo mundo, meia culpa, não tem jeito. Ele acertou nisso, ele leu o Andy Warhol, ele leu a mídia, ele foi o primeiro cara a trabalhar com selfie, ele andava com uma Polaroid, ele tirava foto das pessoas. Então a pop art do Andy Warhol trabalha nesse sentido. E no clipe do Marilyn Manson, você vai ver, ele usa o 15 Minutes of Shame, e aparecem pessoas nesses programas tipo Jerry Springfield, Geraldo, que são o programa da Márcia, o programa do Ratinho. Esses programas eles são comprados, o Ratinho não, mas o programa da Márcia ele é um formato do Jerry Springfield, um formato americano que é comprado aqui, assim, que é a pessoa ir lá e falar aquelas coisas lá, tipo o João Kleber, fazer aquela revelação idiota lá. Então, e você se permite fazer isso para ganhar uma grana, mas principalmente para ter os seus minutos de fama. Então hoje todo mundo quer ser famoso, e esse clipe ele vai pegar isso. As pessoas fazendo qualquer coisa para aparecer. Então aparece aí eles cortam o braço do Andy Warhol. É fantástico. Assistam. I don't like the drugs, but the drugs like me. E preste atenção nessas referências. 15 Minutes of Shame, todo mundo, esses programas apelativos, ele andando de Andy Warhol e carregando uma cruz feita de televisões, que é a ideia da mídia nos doutrinando. Eu recomendo para você assistir. Acho que aqui vai entrar no Você Sabia, tá? Mas vale como eu recomendo. Marilyn Manson eu recomendo muito assim, mas vejam esse vídeo aí. O poema de hoje é Efemeridade. Eu peguei Até os Anjos Morrem,
não importando qual a sua missão, ou humilde posição nos sagrados campos ou fulgurantes porões dessa louca criação, onde a eternidade só pode ser presenteada com a morte, fria, silenciosa e imperturbável, a cumprir o seu dever, doa a quem doer, de eternizar nas mentes aquilo que só durará para sempre depois da existência dos átomos, a viver somente na tênue rede neural de uma lembrança. De novo naquele conceito do American Gods do Neil Gaiman lá, que tem a série, e é a ideia do Andy Warhol. Enquanto alguém lembrar de mim de algum modo, eu vou estar existindo. Como a Simone de Beauvoir colocou lá no Todos os Homens São Mortais. Eu quero ser lembrado, não importa como. Às vezes é muito mais fácil eu ser lembrado por uma cagada que eu fiz, por uma coisa ruim, né? Você pega um monte de vídeo aí, as edições, eu acho muito legais, uma série de canais que tem as edições, tem o cara lá, parece que tá ruim, não sei, o cara pra sempre ele é aquele ali, aquele tiozinho lá, então assim, você, o Marinho, né, aqui em casa a gente tem, pra quem não sabe, o Marinho é um jogador de futebol, ele jogava no Botafogo, esse dia eu vi ao vivo, junto com a minha esposa aqui, com a Laís, e virou um meme, que ele fez o gol, ele entrou, substituindo o cara, ele fez o gol, tirou a camisa, tomou o cartão amarelo e ficou suspenso pro próximo jogo. Aí o cara veio entrevistá-lo na beira do campo e falou assim, você tomou o terceiro cartão amarelo, tá fora do próximo jogo. Ele, que merda, hein? A gente só conhece o Marinho tá detonando o Campeonato Brasileiro, a gente só conhece, que merda, né? Ele aparece num monte de edições aí. Então é a gente ficar eternizado por uma coisa que a gente não é, né? Uma imagem coletiva que constrói da gente. E como constrói essa imagem? Você pegar como a televisão, as mídias, elas estão sendo importantes no jogo político, né? Você pega o tempo todo, estão sendo usadas, as pessoas mentem, o Trump mente claramente, assim, e fica na maior cara de pau, ele não tá nem aí, assim. Que eles não estão mais... o Reinaldo Azevedo sempre fala isso, do legado que, por exemplo, o Exército vai deixar aqui no governo Bolsonaro. Tá todo mundo vendo, tá registrado, né? Não adianta você falar que não aconteceu. E essa necessidade de querer recontar a história... né? Eu vou fazer um vídeo sobre 1984, que é o cara que trabalha no Ministério que cuida dos fatos, e eles vão mudando para as pessoas saberem a notícia do jeito que eles querem, chega um momento que ninguém mais sabe qual é a verdade, né? Então I don't like the drugs, but the drugs like me. Dê like no vídeo aí, ou dislike, você pode não gostar. Se inscreva no canal, comente aí com o pessoal se você puder, passe para frente, e a gente se vê em outro vídeo. Tchau, tchau.